Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão, ele encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 5, a partir do verso 35 em diante. Diz assim: Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: Sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém a acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: Por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: Menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Glória a Deus, irmãos. Esse é um milagre, um dos que eu já ministrei várias vezes aqui, mas o Senhor, ele sempre traz algumas perspectivas novas para nós. E eu creio que já tem algumas pessoas que me acompanham aqui diariamente e eu louvo a Deus por isso. Sou muito agradecido por terem vocês aqui diariamente comigo, se alimentando do pão da vida. Isso é bom. Talvez, e eu não tenho certeza, o Senhor possa também trazer novas perspectivas para vocês, não só para mim, como para vocês, através de algo que ficou para trás. Eu creio sempre que o Senhor repete alguma mensagem que pode ter ficado algo que não ficou muito entendido. E mediante a isso eu quero fazer algumas aplicações. Esse aqui é Jairo, líder da sinagoga, um dos líderes, um dos grandes da sinagoga. Ele vai atrás de Jesus e pede Jesus para impor a mão. A menina ainda está doente. E no meio da caminhada de Jesus, Jesus resolve acompanhá-lo. Ele encontra com a mulher do fluxo de sangue. E ele para curar tanto o coração daquela mulher, como também o toque dela cura todo o corpo, e aquilo que esvaía vida ao longo de 12 anos, que era a mesma idade da filha de Jairo. E durante esse momento foi aonde eu comecei a ler, chega os mensageiros de má notícia. Todos nós conhecemos algumas pessoas que gostam de trazer má notícia, parece que sentem prazer, não é verdade? E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes. A palavra fala: Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, líder da sinagoga, e lhe disseram: Sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Irmãozinho, em todo esse processo aqui, eu não tenho nada contra as pessoas que deram uma notícia de suma importância, que a filha dele tinha padecido. Agora, a grande questão é indagar, Jairo, por que continuar incomodando? Nós percebemos que Jesus não se incomoda, até porque ele já tinha dado uma palavra para Jairo. Ele fala: vamos até lá. Estava na segurança da palavra de Deus. Quando Deus nos dá uma palavra, independente daquilo que acontece no meio do caminho, nós devemos continuar crendo. A palavra fala, irmãos, sabe? A palavra fala que aquele que teme, aquele que confia no Senhor não teme as más notícias. Salmo 112, versículo 7 fala: Ele não teme más notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Agora, ao mesmo tempo que ouvimos notícias boas, meu irmão, haverá também as más notícias, e nós devemos estar preparados, com a confiança naquilo que Deus falou para nós. E olha, Jesus está lá, Jesus ouviu. Deus sabe o que você tem ouvido, meu irmão. Deus sabe o que você tem ouvido, minha irmã. Deus sabe pelo tudo que você tem passado. E olha só o que Jesus fala no verso 36. Jesus, porém, ouviu as palavras e disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia, irmão. E o que
que nós devemos extrair disso, irmão? Justamente isso, que Jesus está conosco, que Jesus sabe por tudo que nós temos passado, que Deus sabe exatamente tudo que tem acontecido dentro do seu processo. Então não deixe o medo dominar. Em 1 João capítulo 4, versículo 18, o Senhor Deus fala para nós que quando o amor perfeito chega, ele lança fora todo medo. E talvez você esteja passando por um processo onde o Senhor esteja justamente lançando fora todo medo. Saiba que durante esse processo haverá insegurança, haverá, situações de confronto da sua ansiedade, do seu coração. E eu gosto de uma frase de Bill Johnson, que fala que para nós experimentarmos a paz que excede todo o entendimento, nós deveremos abrir mão de entender. Então não questione ao Senhor se algumas portas se fecharam, se alguns ciclos se encerraram e se alguns desencontros aconteceram. Ele ainda sabe o que está acontecendo e está no controle de todas as situações. Nada foge do controle dele. Então domine, não deixe o medo te dominar, domine. Você foi chamado, nós fomos chamados para dominar. Olha, a palavra continua falando. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João. E é claro aqui a evidência, irmãos. Só ficará quem Deus quiser. Por quê? Existem pessoas que minam a nossa fé. Existem pessoas que não fazem parte do propósito. Existem pessoas que, em vez de nos pegar pela mão e nos fortalecer a nossa fé, nos leva para balada. Nós estamos querendo parar de cheirar cocaína e ele está oferecendo mais $1. Estamos querendo parar de fumar maconha e ele está ali falando que dessa vez vai ser de graça. Estamos, querendo colocar a nossa vida sentimental, está falando que vai te apresentar uma pessoa que nem de Deus é. Irmão, não fique perto de pessoas que não têm conselhos bíblicos. Só ficará quem Deus quiser. Você entregou a sua vida, meu irmão. Você entregou a sua vida, minha irmã. Saiba que Deus vai fazer um limpa. A multidão não é mais necessária. A multidão, dá conselhos desnecessários. Nos leva para lugares que não nos incentivam a ser o melhor que nós podemos ser. A multidão contém descrença. Na multidão contém desafeto. Na multidão contém dissabor. Então, deixa Jesus deter a multidão. Saiba que ele vai fazer isso invariavelmente. Quero ler com vocês Salmos, capítulo 91, versículo 9 e 10. Esse é para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que estão escondidos no esconderijo do Altíssimo. Fala: portanto, fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, e nenhuma praga chegará à tua tenda. Quero ler na linguagem atual. Fala assim: você fez do Senhor o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará mais perto da sua casa. Por isso que ele detém a multidão, irmão. Diante da multidão ali tem muita coisa que não precisa ir junto, e ele vai afastar. E é pro teu bem, é pro nosso bem. Creia nisso. Fala: quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. O tumulto significa agitação, irmão. Choro, a tristeza. E quantas vezes nós passamos dentro da nossa casa, ali no nosso quarto, trancado, em segurança. Agora saiba de uma coisa, irmão. Saiba de uma coisa, minha irmã. Quando o tempo de Deus chegar, para a sua vida, e quando eu falo, quando Jesus entrar dentro da sua casa, esse é o tempo de Deus. Quando o tempo de Deus chegar para você, quando o tempo de Deus chegar para o irmão Alisson, haverá um grande rebuliço, haverá uma grande agitação, haverá até mesmo tristeza e uma dor profunda. É ele, é o rebuliço dele. É porque está perto do milagre, é porque está perto de acontecer aquilo que você tem pedido para ele. Então haverá grande tumulto, haverá grande choro, mas não se preocupe, ele ainda está no controle, ele não perdeu o controle e não perderá jamais da sua vida. Olha,
Jesus, ele considera muito, irmão, considera muito uma pessoa que entrega a sua vida para ele. Ele sabe as aflições que o nosso coração passa. Ele sabe quantas vezes nós ficamos tristes. Ele sabe quantas vezes, sabe, nós choramos sozinhos para não mostrar que o nosso coração está partido para aquelas pessoas que não entendem, que vai trazer somente preocupação para elas. Ele sabe, ele sabe. Olha, em Isaías capítulo 13, versículo 4, o Senhor Deus diz assim, ó: ouve-se uma gritaria nas montanhas. São exércitos que estão se ajuntando. Soldados de muitas nações se reúnem para a guerra. O Senhor Todo-Poderoso está preparando um exército para a batalha. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Mas saiba que mesmo que nós não somos atingidos, irmãos, os anjos do Senhor, e a palavra fala os anjos, nós conseguimos perceber toda a movimentação espiritual. A guerra, ela é ferrenha. A guerra, ela é feroz. A guerra, ela é monstra. E nós percebemos ela. E olha, o que está acontecendo no âmbito espiritual, a palavra fala assim, ó. Então, ele fala assim, ó. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. E você percebe essa relação que ele faz sobre dormir? Porque dormir é temporário, irmão. E nós dormimos normalmente como? Em que período do dia? Eu sei que tem alguns zumbis que costumam ficar aí na internet. E eu quero te falar, irmão, para com isso, minha irmã. Quando ficar sentir vontade de sentir insônia, coloca o joelho no chão e vai orar. Desliga as notificações do seu celular. Pacifica teu coração. Não vai entrar em Facebook e Instagram, não. Não vai te levar a lugar nenhum. E agora, o lugar de dormir é justamente, o tempo de dormir é justamente à noite. E a noite ela é passageira, meu irmão. Mas a alegria ela vem pela manhã. Por isso o Senhor Jesus fala: a criança não morreu, ela está apenas dormindo. E eu sei que às vezes o choro, ele pode durar alguns dias, às vezes ele dura algumas semanas, até meses e anos. Mas a alegria virá, irmão. É o que o Senhor está falando. Salmo 30, versículo 5. A ira do Senhor dura somente por um momento, mas o seu favor durará para sempre. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então pode estar escuro agora. Não sei qual parte da sua vida se encontra em mortes, mas saiba que o Senhor te diz: só dorme. Está escuro e está formando-se uma escuridão. Forma-se nesse momento uma escuridão dentro do nosso coração, mas o Senhor, ele é poderoso para sarar aqueles que estão com o coração contrito, com o coração em escuridão. A luz do alvorecer, a luz da manhã brilhará sobre a tua vida e ela trará cura com seus raios. Não se preocupe, não se preocupe. Olha, no versículo 40, a palavra fala: a multidão riu de Jesus. Você tem rido de Jesus, meu irmão? Minha irmã, você não tem acreditado que o Senhor pode fazer? Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe do menino e os 3 discípulos para o quarto onde a menina estava deitada. Onde estava o problema? Lembra de Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta. Se você entrar, eu entrarei e cearei contigo. Mas ele não se contenta só com um lugar de celebração. Ele vai nos levar nos lugares mais íntimos. Ajustes finais serão necessários para a intimidade crescer. Ajustes finais. Será necessário muita coisa sair. Será necessário muitas pessoas saírem. Será necessário que ciclos se fechem. Será necessário que o velho saia para que a intimidade aconteça. Ele quer ir mais dentro, aonde está o problema, aonde a morte está deitada, aonde a morte repousa, aonde a menina se encontrava deitada. Salmo 25:14 diz que o Senhor revela os seus segredos para aqueles que o temem.
Aqueles que o temem, o Senhor se dará a conhecer a sua aliança, mas é necessário mais intimidade, mais temor. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Será necessário nesse processo, irmão, que você está vivendo? Será nesse processo que você está vivendo, minha irmã? Eu estou pregando aqui para pessoas a qual a escuridão tomou conta do coração. Eu estou pregando aqui para pessoas que a morte tem assolado e tem tentado tomar conta de todo o seu ser, de todo o seu peito. Dia após dia são derramadas lágrimas e lágrimas, uma tristeza profunda e nem sabe o porquê. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm vivenciado morte em algumas áreas da vida, mas eu quero te dizer, meu irmão, Jesus segura. Ele entra e a palavra fala, segurando-o pela mão, disse-lhe, Talita cumi, que quer dizer, menina, levante-se. Menina, levante-se. Ele segura o nosso problema pela mão. E olha, a menina, olha, meu irmão, perceba que ele segura pela mão e não é na hora que a menina, não, a palavra fala que a menina começou a andar de imediato e todos ficaram muito admirados. Olha, mas não é na hora que a menina, que ele segura na mão, não é na hora que ele segura no problema, na hora que ele agarra no problema, na hora que a palavra sai da boca. A vitória virá pela palavra que procede da boca de Deus. Eu quero repetir, a vitória virá pela palavra que procede da boca de Deus, porque Mateus capítulo 4, versículo 4, diz que nem só de pão um homem viverá. E é por isso que eles batem na porta e entram e falam que vai cear conosco. Às vezes há um compartilhamento de pão, e só se senta à mesa quem aprende a compartilhar o pão, mas o que nós precisamos mesmo é da palavra que procede da boca de Deus. E eu quero te dizer, meu irmão, que Deus começa a soprar a vida de Deus sobre a sua vida. Vida de Deus aonde tem cinzas, vida de Deus aonde tem morte, vida de Deus aonde tem caos, vida de Deus aonde houve humilhação, vida de Deus aonde houve rejeição, vida de Deus onde houve vergonha, vida de Deus. Ele vai soprar a palavra da boca, vida de Deus. Palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para levantar o caído. A palavra de Deus, ela é poderosa para fazer aquela pessoa que bebia sem parar, tomava 10, 15, 20 caixas de cerveja, começa a profetizar. A palavra de Deus, ela é poderosa para fazer a pessoa pegar a dola de maconha e de cocaína que está escondida no guarda-roupa e jogar na descarga. E nunca mais querer. A palavra de Deus é poderosa para a pessoa embrulhar o maço de cigarro e nunca mais sentir vontade. Vai sentir vontade de vomitar na hora que cheirar. Vida de Deus. Vida de Deus. Vida de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar caráter. A palavra de Deus, ela é poderosa para a pessoa deixar aquilo que trazia morte para o coração dela. A vida de Deus. Vida de Deus é poderosa para tirar a jovem de 20 a 25 anos que vende o seu corpo para pagar a faculdade porque os pais abandonaram. A palavra de Deus é poderosa para transformar. Ela é poderosa para transformar o que é morte em vida. E olha, a menina que tinha 12 anos levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram admirados. Isso é para mostrar, irmão, que é justamente que quando ele fala, é já. E eu quero te dizer, meu irmão, assim que ele disser, você vai começar a viver. E eu não sei qual é o problema que tem te afligido, mas você terá um testemunho, sabe, um testemunho comprovado pela autoridade de Deus, pela autoridade da palavra de Deus. Sabe por quê? Lucas 1:37 diz que para Deus nada é impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus, mas para Deus não há impossível. Lucas 1:37 diz que não há impossível para Deus, não há nada impossível para Deus.
Não há nada impossível, irmão, e eu não sei o que você tem apresentado. Creia que Ele está fazendo. Creia que você já está no processo. E creia que Ele tem te ensinado tudo para quando o milagre acontecer, justamente acontecer isso aqui, ó. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido. E depois mandou que dessem alguma coisa para a menina. Afinal de contas, nós aprendemos a compartilhar o pão nesse processo, não é verdade? Então, quando tudo acontecer, meu irmão, mantenha-se fiel. Sabe, foi muita dor no processo, foi muita coisa ruim, muita pessoa falando contra. Jesus teve que tirar a multidão, teve que encerrar ciclos, teve que agir em nosso coração, teve que nos convencer de muita coisa que nós nem queríamos largar, não é verdade? Então, sabe, mantenha-se fiel quando o Senhor te entregar aquilo que você tem tanto pedido para Ele. Mantenha-se fiel. Naquele momento ali, Jesus não queria se expor, não era o momento, não havia chegado o tempo dele ainda. Por isso ele pediu silêncio. E outra, o milagre é responsabilidade nossa. A menina só tinha 12 anos, ela precisava de crescimento. Então o milagre, às vezes para desabrochar, para ser completo, vai precisar de algo nosso. Então quando tudo acontecer, mantenha-se fiel ao Senhor. Eu quero ler com vocês Salmo 119, quero ler o versículo 67 e o versículo 71 desse salmo, que diz o seguinte: antes de me castigares eu andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. No Salmo 71 fala: foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. Sabe por quê, meu irmão? Porque a palavra de Deus, ela vem para permanecer em nós. E saiba que quando tudo aconteceu, o que Deus fez foi justamente uma transformação na nossa mente para que a palavra dele permaneça, para que o milagre seja eterno. Ele está nos levando à eternidade. A palavra que ele liberou, ela é poderosa para nos levar até o céu. E eu quero terminar com Mateus capítulo 24, versículo 35, que fala que céus e terras, tudo que se vê e até o que não se vê aqui às vezes passará, mas a palavra de Deus não passará sobre a sua vida. Receba essa palavra no coração e saiba que no final do teu processo tem um milagre, tem algo que vai exigir o teu cuidado e tudo aquilo que você aprendeu no meio da caminhada. Que Deus abençoe os irmãos, fiquem todos na paz do Mestre Jesus.